A paz de Cristo a todos. Continuando o estudo sobre as duas casas de Israel, nós vamos falar hoje sobre os eleitos. Quem são os eleitos? As 12 tribos que agora sabemos são as duas casas de Israel, são encontradas no Novo Testamento? Sim, as 12 tribos são encontradas explicitamente e também implicitamente. As duas casas também estão no Novo Testamento, mas apenas implicitamente, como por exemplo em Efésios 2 e 2 João 1. Tiago 1:1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Tiago sabia muito bem o que ele estava falando quando diz as 12 tribos que andam dispersas. Essa sua carta é para as duas casas de Israel. E como sabemos, Efraim está disperso entre as nações até hoje. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, está em 1 Pedro 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Percebem a palavra eleitos? Aqui em 1 Pedro, quem são os eleitos? Os estrangeiros dispersos, certo? Quem são os estrangeiros dispersos? A casa de Israel. Então quer dizer que os eleitos são apenas a casa de Israel? Não, mas no contexto da época, os judeus que eram considerados povo, povo de Deus. Os gentios, que é Efraim, não, né? Então, quem foi eleito para a obediência e aspersão do sangue do Messias? A casa de Israel, Efraim, os gentios. Até porque Judá não recebeu a aspersão do sangue de Jesus. Curiosamente, apenas um povo é chamado de eleito, ou povo escolhido, povo santo, etc., nas Escrituras. E sabe quem? Sim, mais uma vez, Israel. Ovelhas, apenas Israel. Oliveira, apenas Israel. Eleitos, apenas Israel. Então, quem são os eleitos a quem Pedro está se referindo? Já sabemos que são estrangeiros dispersos, certo? E se continuarmos no livro de 1 Pedro, na carta, de 1 Pedro, encontramos ainda mais pistas que são referências implícitas das duas casas de Israel. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. De onde você acha que Pedro tirou essas coisas? Em Êxodo 19, do 3 ao 6, diz assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança,
Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O povo santo, reino sacerdotal, sempre foi Israel, e não foi transferido para outro povo, como muitos acham. O que muitos não entendem é que Israel foi dividido. E esse povo, hoje chamado de gentios, é, na verdade, a casa de Israel, Efraim, as 10 tribos perdidas do norte. E para confirmar isso, continuando em 1 Pedro 2, 9 e 10, após ele falar que aquelas pessoas para quem ele estava escrevendo a carta, que como vemos em 1 Pedro 1, eram os estrangeiros dispersos, estes eram o povo santo, o sacerdócio real. E aí no versículo 10 ele diz o quê? Em Oséias 2 e 23 diz: E semeá-la-ei, de semear, e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo: tu és o meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. Em Oséias 1, 10 e 11 diz: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Sim, Pedro cita Oséias, como já vimos, é uma profecia para a casa de Israel, Efraim. Então, o povo santo, o reino sacerdotal, sempre foi e sempre será Israel. Os eleitos sempre foram Israel, mas Israel foi separado entre Judá e Efraim. Os eleitos sempre foram ambas as casas. Hoje temos algo chamado de calvinismo, que tem toda uma doutrina a respeito de eleição e predestinação totalmente equivocada, como se Deus tivesse escolhido indivíduos aleatoriamente. Eleição e predestinação nada tem a ver com indivíduos. Deus elegeu Israel como seu povo separado. Por causa da desobediência, ele os dividiu e os predestinou a se restaurarem de novo no fim dos tempos, através do sangue do Messias. Essa é a verdade sobre eleição e predestinação. Lá em Amós 9, do 8 ao 11, diz: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de toda a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem: não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. E para quem Paulo pregava? Os gentios para quem Paulo pregava era nada mais nada menos que a casa de Israel, Efraim, dispersa entre as nações. Como podemos ter certeza disso? Lá em Romanos 9, 23
ao 27, diz: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias: chamarei meu povo a que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então vamos analisar tudo que Paulo está dizendo aqui. Não chamou só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, certo? E quem são esses gentios? O povo que não era povo, mas que agora é chamado povo de Deus, que é dito em Oséias e que, como já vimos, é uma referência à casa de Israel, Efraim. Mas o que ele diz no versículo 27 é muito importante. Mas ainda que número dos filhos de Israel, aqui entram tanto Judá como Efraim. Ainda que sejam como a areia da praia do mar, apenas o remanescente de cada casa é que será salvo. E quem são os remanescentes? Os que creem em Yeshua, em Jesus, para então serem enxertados na raiz da oliveira. Mas aí também pode surgir outro questionamento. Então quer dizer que apenas os descendentes físicos de Judá e Efraim serão salvos e vão crer em Jesus? E se eu for um gentio pagão sem descendência nenhuma de Israel? Na antiga aliança, todo estrangeiro que se circuncidasse poderia participar das festas e seria aceito como um natural da terra de Israel. Na nova aliança, sabemos que a circuncisão é do coração. Então, sim, é pelo crer em Jesus e você será aceito como um natural de Israel. Quando Israel foi retirado do Egito por Deus, muitos estrangeiros foram com o Senhor, com o povo de Israel, para ir em direção à terra prometida. E esses estrangeiros, se fossem circuncidados, fariam parte da comunidade de Israel, assim como os naturais do povo. Está lá escrito em Êxodo 12, 48 e 49. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Para concluir aqui, Romanos 2, do 26 ao 29. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela lei e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.